vocês compartilhando a sua jornada. Quando Jesus visitou a região dos Gerazenos, um homem endemoniado veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem de fato vivia nos sepulcros, e quando as pessoas da região tentavam acorrentá-lo, ele quebrava as correntes. Dia e noite ele andava gritando e se cortando com pedras. Jesus expulsou os demônios desse homem, e quando as pessoas da região saíram para ver o que tinha acontecido, a Bíblia diz que eles viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Marcos 5:15. Quem conhece essa história aí? Endemoniado gadareno, né? E o que acontece aqui? Diz a história, já preguei sobre isso aqui na igreja, diz a história lá na Bíblia que pessoas de vários lugares, de várias regiões vieram para ver o testemunho daquele homem, porque todo mundo sabia que lá naquela cidade, lá no meio dos sepulcros, lá no meio do cemitério, tinha aquele cara maluco lá, que andava pelado, que andava se cortando, que todo mundo tentava acorrentar e não conseguia. E aí, né, do nada o cara ficou normal. Vou lá para ver o que está acontecendo. E todo mundo veio e ficou espantado com o que viu, porque ele estava lá vestido, arrumado, né, e tal, como se nunca tivesse sido louco na vida, tá? Então, essa lição agora vai falar sobre o poder do testemunho, o poder do testemunho pessoal, tá? Eu tenho falado aqui em várias ocasiões, mas é bom relembrar que cada um de vocês tem um testemunho pessoal. Assim como eu tenho um testemunho pessoal, vocês também têm um testemunho pessoal. E esse testemunho precisa ser compartilhado. Amém? Quem aqui já teve a oportunidade de compartilhar o seu testemunho pessoal com alguém? Levanta aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas. Então, cada um de nós precisa se perguntar: o que Jesus fez na minha vida que é digno de que eu compartilhe com os outros? Que experiência eu vivi com Deus que é digna de que eu possa passar isso adiante? Tá? Então se pergunte aí, pense sobre isso, tá? E com certeza você vai encontrar algum testemunho, alguma experiência que você vai poder transmitir a outras pessoas, assim como esse endemoniado aqui podia contar agora de tudo que Jesus fez na vida dele, né? Então, compartilhando o que você tem visto e ouvido. Testemunha é uma pessoa que viu ou ouviu alguma coisa e pode dar testemunho, podendo servir como evidência para provar algo. Há muitos anos, durante o julgamento de um homicídio no distrito de Nassau, em Nova York, a acusação estava interrogando sua testemunha no tribunal. Quando a acusação terminou, o advogado de defesa levantou-se com o claro intento de minar a credibilidade da testemunha. Ele conduziu o seguinte interrogatório: o senhor é um médico? Não, respondeu a testemunha. Bom, então o senhor é um paramédico? Não, não sou, afirmou a testemunha. Alguma vez o senhor frequentou uma escola de medicina? Não, nunca, foi a resposta. Então me diga, como você sabia que a vítima estava de fato morta? Bom, respondeu a testemunha, eu fui ao seu funeral. Então, ver o homem morto sendo enterrado foi todo o conhecimento necessário. O poder de um testemunho está no fato de que algo aconteceu com você. Você viu, sentiu ou experimentou alguma coisa. O testemunho trata a respeito de deixar outros saberem o que Jesus fez em sua vida. As pessoas podem rejeitar seus argumentos a respeito do cristianismo, porque você não tem doutorado no assunto. Mas elas não podem rejeitar o que Deus fez em sua vida. Isso é pessoal. Você sabe o que aconteceu porque estava lá. Então, alguém pode conversar com você sobre um assunto, sobre a Bíblia, sobre Deus, e falar: eu não concordo com você, não concordo com a Bíblia, não concordo com o que você pensa, não concordo com a sua maneira de pensar, não acredito no que você está dizendo. Mas, quando você diz para ele um testemunho pessoal, por exemplo, vamos dizer que você era alguém viciado, né, em álcool, você é um alcoólatra. E aí, depois que você encontrou a Jesus, ele te libertou do alcoolismo. E você vai falar para essa pessoa: olha, antigamente, antes de conhecer Jesus, eu era alcoólatra. Mas depois que eu encontrei Jesus, ele me libertou do alcoolismo. Hoje eu não sou mais alcoólatra.
ele não tem o que dizer, ele vai falar o quê? Não, você está mentindo. Né? Se é verdade, se você tem testemunhas, tem pessoas que conhecem a sua história, que sabem que era verdade. Né? E aí, ele vai falar o quê? Não tem o que ele falar. Né? Alguém que, por exemplo, tinha uma doença, como foi o caso ali do irmão Edson, contou agora há pouco, tinha uma doença, estava com tuberculose e tal, e foi curado. Né? Alguém vai dizer assim, não, você não estava com tuberculose, não. Você está mentindo, está enganado. Ele tem os exames lá, a família toda sabe, todo mundo sabe. Ou seja, não tem o que falar. O nosso testemunho pessoal tem muito poder. A gente precisa aprender a utilizar esse testemunho para abençoar as pessoas, para convencer as pessoas de que Deus é real, de que Deus está vivo, de que Ele ainda opera hoje, né? Da mesma maneira que Ele operava no passado. Ele continua fazendo milagres ainda hoje, tá bom? Então, continuando aí, use o seu testemunho pessoal para evangelizar. O apóstolo Paulo, ele costumava sempre contar do seu testemunho. Quem lembra aqui de como era a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer a Jesus? Quem lembra aí? Levanta a mão. Então vamos lá. Um voluntário que levantou a mão para ficar de pé aí, compartilhar um pouquinho de como é que era a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer Jesus. Como é que ele era e o que ele fazia? Ele perseguiu os cristãos, né? Exatamente, né? Ele perseguiu os cristãos. O que mais que ele era e o que mais que ele fazia? Ele matava. Ele era soldado, ele matava, né? Não necessariamente, mas ele mandava matar, vamos dizer assim, Prendia, né? né? Prendia, isso. Hã? Ele era fariseu, né? O que mais? Na opinião dele, que é os cristãos, no caso, o que ele fazia, na opinião dele, estava certo. Ele estava meio que adorando a Deus, seguindo aquilo ali, mas na verdade ele estava perseguindo o próprio povo daquele Deus também. Verdade. Ele queria matar e tal. Então você tem que falar que ele inspirava, acho que era ódio, né? Morte, uma questão de cristãos, porque ele não concordava com aquele ato que tinha de atestar em Jesus e essas coisas. Isso aí. Então, Paulo, ele costumeiramente ele falava do seu testemunho. Ele dizia, olha, antes de eu ter esse encontro com Cristo, eu era fariseu, a seita mais rígida, a seita mais regrada lá do judaísmo. Eu era daqueles criado aos pés de Gamaliel, ali, que era um grande doutor, um grande mestre da palavra na época ali de Paulo. Eu fui criado aos pés dele ali, aprendi com ele, era discípulo dele. Eu perseguia a igreja, né? Mandava prender os cristãos. E agora, né, eu estou aqui, sofrendo por amor a Cristo. Ele sempre contava o testemunho dele. Ele dizia, olha, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu fazia, eu refutei, eu joguei fora, eu ignorei, eu joguei de lado como se fosse esterco, como se fosse nada, para poder ser servo de Jesus, poder ser servo de Cristo, porque ele abandonou tudo. Ele tinha um certo patamar, ele tinha um status, ele tinha, né, como posso dizer assim, as pessoas respeitavam ele, lá do judaísmo lá. E ele teve que largar tudo aquilo, abandonar tudo aquilo, se tornar perseguido, né? Porque assim que ele tem aquele encontro com Jesus, né, poucos dias depois ele já começa a ser perseguido, porque ele começa a pregar e os judeus começam a querer matá-lo. Então aquele que perseguia a igreja agora virou perseguido, e ele contava o testemunho dele, tá? A maneira como Paulo dava o seu testemunho pode servir de lição de como dar o nosso testemunho. Paulo falava a respeito de sua vida antes de conhecer a Cristo, como ele recebeu a Cristo e como Cristo transformou a vida dele. Então, Paulo, ele nos dá um exemplo de como eu devo compartilhar o meu testemunho. Primeiro, como era a minha vida antes de Cristo. Antes de receber a Cristo, antes do encontro real com Deus, como era a minha vida? Como era o estado que eu estava? Como eu vivia? Como eu pensava? Aí, como foi o processo? Segundo, como foi o processo para eu poder ter esse encontro? Como foi o processo da minha transformação? Como foi o processo da minha mudança, da minha regeneração? E por último, terceiro ponto aí, né? Qual foi o resultado? Depois que eu vivi essa experiência com Deus, depois que eu tive esse encontro com Deus, qual foi o resultado? O que a minha vida mudou? Né? O que eu comecei a fazer diferente? O que eu comecei a pensar diferente? Qual foi o resultado? Então, basicamente, para você elaborar o seu testemunho pessoal,
você precisa desses 3 pontos aí. Né? Quem conhece um pouquinho de homilética, né? O pessoal que gosta de pregar, às vezes coloca 3 pontos nas mensagens, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. É mais ou menos isso aí. Você vai elaborar o seu testemunho em 3 pontos: antes, durante, depois. Ok? Então, por exemplo, você pode dizer, vamos dizer que essa seja a sua história. Porque antes de eu conhecer Jesus, né, eu era baladeiro, eu traía minha mulher, né, eu bebia, eu fumava, eu isso, eu aquilo. E depois aconteceu uma situação assim, assado, em que eu fiquei ali mais sensível e tal, e eu tive um encontro com Jesus. Depois que Jesus entrou na minha vida, eu larguei tudo isso, larguei essa vida, parei com essas coisas, e hoje, né, eu sou fiel à minha esposa, hoje eu não bebo mais, eu não fumo, eu não sou baladeiro, né, eu estou envolvido na igreja, estou trabalhando para Jesus, estou ganhando pessoas para Jesus, estou cuidando da minha família. Então você, resumidamente, você dá o seu testemunho. Deu para entender? Você precisa saber contar o seu testemunho, tanto com pouco tempo quanto com muito tempo. Por exemplo, vamos dizer que você recebe uma oportunidade para contar o seu testemunho na igreja. E aquele dia, por exemplo, não tem pregação, não vai ter pregação da palavra. A pregação vai ser o teu testemunho. Você vai ler um texto, depois vai contar o seu testemunho. Então você vai ter ali, às vezes, meia hora, 40 minutos para você contar o seu testemunho. Então tem bastante tempo que você pode contar, né? Com bastante tempo, com calma. Só que você pode estar conversando com uma pessoa na rua, ou no trabalho, na escola, né? E aí surgiu uma oportunidade de você contar o testemunho para ela. Não interessa se foi 10 anos, foi 20 anos, foi 30 anos, foi 50 anos que você demorou para aceitar Jesus. Tu não vai poder contar o teu testemunho da tua vida inteira, com todos os detalhes para a pessoa ali. Ela vai estar te esperando você contar, é ou não é? Então você tem que saber, resumir a história. Porque esse é o grande problema que as pessoas têm. Elas não sabem resumir, né, a história. Aí ele quer contar a vida dele inteirinho para a pessoa, que a pessoa espera ele contar. Não, resume a história. Né? Você tem que pensar, se você não pensar, refletir o seu testemunho com antecedência, quando você precisar resumir ele, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Agora há pouco o Edson contou o testemunho dele da situação da tuberculose. Né? E em 2 minutinhos ele contou o testemunho. Só que assim, eu já ouvi esse testemunho lá em casa do Gessel, né? Um pouco mais de tempo, né? E ele contou acho que uns 10 minutos o testemunho. Então você pode contar às vezes com mais tempo, você pode contar ele com menos tempo. Agora, se você não pensar, refletir sobre a situação, se você não, talvez até não escrever ali o seu testemunho no caderno, ler aquilo, revisar, você não vai conseguir resumir. Aí às vezes uma pessoa te dá uma oportunidade de falar com ela, de contar, você tem ali 5 minutinhos às vezes. Aí tu quer contar a história de meia hora, aí quando acabou a hora a pessoa vai embora. Outro dia você acaba a história e vai embora, você nem acaba de contar o testemunho. Aí não adiantou nada. Parou a história no meio da metade, a pessoa foi embora e você não resolveu o problema. Então a gente tem que saber, resumir. Saiba escrever, né? Escreve no papel como era a sua vida antes, como foi o seu processo de conversão e como ficou a sua vida depois. Pode ser um testemunho, por exemplo, de cura, de milagre e tal? Pode. Vai fazer a mesma coisa. Como era a sua vida antes? Como é que era o seu estado doentio, né? Ou antes de começar a doença, e aí depois como foi acontecendo a doença. Depois como você começou a buscar a sua cura, ou como a sua cura veio. E no final, como é que você ficou depois que isso aconteceu, né? Então, qualquer tipo de testemunho, você vai pensar nesses 3 pontos. Antes, né? Durante o processo e depois. Amém? Até aí tudo bem? Então você tem a segunda tarefinha de hoje, né? Segunda tarefinha de hoje. Primeira tarefinha, vamos ver se alguém aqui ainda lembra, vamos ver. Qual que é a primeira tarefa que eu dei para vocês hoje, umas 2 aulas atrás aí? Vocês vão ter que fazer depois que eu chegar em casa. Fazer a lista. Fazer a lista, né? De todas as pessoas que você passa pelo menos 1 hora por semana, né? Para você ver quem são as pessoas que você vai trabalhar ali para você ganhar para Jesus. Amém? Estão lembrando? Primeira tarefinha de vocês. Chegar em casa, começar a fazer a lista de todas as pessoas que você conhece, que você, pelo menos uma vez, 1 hora por semana você passa com ele e não são cristãs. Você vai fazer a sua lista lá. Depois você vai perguntar a Deus quais dessas pessoas você vai trabalhar com eles. Segunda tarefa, agora você vai escrever o seu testemunho lá na sua casa. Você vai escrever o seu antes, o seu durante, o seu depois. Ok? Tudo bem? Quer anotar a tarefa aí? Se você não está anotando, anota, você vai esquecer, hein?
Então, próximo passo. Ajustou seu testemunho, colocou tudo aí no papel, tá? Eu vou ler aqui um pedacinho aqui, ó. Prepare as 3 partes do seu testemunho e compartilhe com uma pessoa. Minha vida antes de conhecer a Cristo era assim. Foi assim que eu percebi que precisava seguir a Jesus. Estes são os detalhes de como eu realmente aceitei a Jesus. E assim a minha vida tem mudado desde que eu me tornei cristão. Amém? Até aí tudo bem? Então vamos para os pontos principais aqui. Pontos principais. Primeiro, compartilhar seu testemunho pessoal é simplesmente anunciar aos outros as grandes coisas que Deus fez por você. Segundo, o foco do testemunho é Jesus Cristo. Esse ponto aqui é interessante. Porque tem gente que vai contar o testemunho e ele dá mais ênfase às coisas ruins do que a Deus. Sabe aquela pessoa assim, o cara vai contar um testemunho, ele tem 40 minutos. Aí em 35 minutos ele fala todos os podres, todas as coisas erradas que ele fez na vida. Daí ele fala com gosto ainda, né? Porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo, porque eu. Aí conta todas as graças que ele fez na vida toda. Aí nos últimos 5 minutos ele fala assim, então aceitei Jesus e tudo mudou e a minha vida ficou uma bênção. Que bênção, conta agora. Conta as bênçãos que sua vida ficou depois que você aceitou Jesus. Então assim, você tem que dar mais ênfase a Jesus e as coisas que ele fez do que as coisas ruins que você fez lá no passado, amém? Porque às vezes a gente se perde, né? A gente acaba contando mais desgraça do que as coisas boas. Então assim, dê ênfase a Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém. Repete aí, com força, 1, 2, 3. Dê ênfase a Jesus no seu testemunho, amém? Terceiro, compartilhar seu testemunho pessoal envolve falar de sua vida antes de Cristo, o que ele fez por você e como ele continua transformando a sua vida, amém? Amém. Dúvidas? Quem tem dúvida levanta a mão, quem tem pergunta faz aí, a gente vai tentar responder a pergunta agora. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Pergunta, Raquel. Relacionado a uma outra parte, antes de entrar no seu testemunho. Então deixa eu pausar aqui. Vamos finalizar então? Obrigado.